Bem-vindo a mais um Fordocast, o podcast da Fordoc Tradução e Apostila. Meu nome é Armando. Já chega aqui no vídeo, deixa seu like, compartilha, se inscreve no canal. Tá? Hoje nós vamos falar um pouco de política e pela primeira vez com um co-host. Estou aqui com a minha amiga Isabel Cristina, presidente da Società Italiana de Santos. Bem-vinda, Isabel. Obrigado por topar mais esse desafio com a gente aí. Obrigada. A gente que agradece o convite à Società Italiana, primeiro como presidente e segunda como cidadã, né? A participação. Chame sempre que precisar, estamos à disposição. Maravilha. Isabel vem aqui representar essa grande comunidade ítalo-descendente brasileira. Ela é presidente da Società Italiana, também é descendente de italianos, então vem me ajudar aqui para a gente conversar um pouco sobre política. Nós vamos hoje bater um papo com o candidato a deputado Fábio Porta, pelo PD, mas antes de a gente começar esse papo, eu queria falar um pouco dos nossos apoiadores, né? Vai aparecer aqui na tela para vocês verem. O primeiro, lógico, é a empresa Fordoc, a empresa que dá o grande patrocínio, o grande apoio para esse projeto aqui. A Fordoc é uma empresa de tradução e apostilamento, tá? Mas não só para o idioma italiano, qualquer idioma, e também não só para processos de cidadania. A gente atua em traduções e apostilas para materiais de máquinas, materiais de faculdades, universidades. A gente também já legendou filmes. Então, a Fordoc, ela é uma empresa de tradução completa, tá bom? Além da Fordoc, nós temos a Rotuno. A Rotuno é uma empresa de soluções imigratórias, tá? A Rotuno atua com cidadanias italiana, portuguesa e também vistos americanos, além de alguns investimentos no exterior. Então, se você está em busca da sua dupla cidadania, entre em contato com a Rotuno. A Rotuno com certeza vai ter um especialista lá para conseguir te ajudar. Um outro apoiador, Tucasa Adega. Quem é da Baixada Santista, especificamente de Santos, lembra do Tucasa quando era um bar. O Tucasa agora virou Adega. Estão reabrindo agora no final do mês. Então, a partir de outubro, ali pertinho do Carrefour, da Conselheiro Nébias, Tucasa Adega. Não deixe de conferir, apareça lá, você será muito bem-vindo. Temos também, claramente, a Società Italiana de Santos, representada aqui pela nossa queridíssima Isabel, que sempre topa os nossos projetos aqui, então, como um grande apoiador também deste projeto. E estamos aqui divulgando o nosso Anuncie Aqui. Se você tem o interesse de anunciar o nosso programa, mande um direct no Instagram. O programa está crescendo, nós estamos com números bem bacanas no YouTube. Então, se você tem a sua marca relacionada a processos imigratórios, a soluções migratórias ou então a produtos estrangeiros, que a gente também conversa com bastante cidadão estrangeiro, entre em contato conosco pelo direct e seja um dos anunciantes aqui da Fordoc. Certo, Isabel Cristina? Certíssimo. Estamos aqui apoiando. A Società Italiana completou agora 125 anos, com um grande baile de gala. A gente agradece também o apoio da Fordoc no nosso baile. Foi o maior incentivador. Fomos os primeiros incentivadores, mas foi muito legal. A gente está aqui para apoiar e poder passar um pouquinho de informação útil, né? Exato. Estamos em momento aí de eleição, não só no Brasil, na Itália também. Exatamente. Então, a gente precisa entender para poder participar e ter obrigação de participar, né? Apesar de não ser obrigatório, eu acho que como cidadãos a gente tem a obrigação de contribuir de alguma forma. Isso que você comentou é legal. O voto na Itália, ele não é obrigatório. Não é diferente do Brasil. Justamente. Porém, é muito importante, né, que a pessoa participe desse processo democrático, né, Isabel? E o que a maioria das pessoas, eu acho que não sabem é o que o cidadão italiano que mora no Brasil, seja ele um italiano nascido na Itália e está agora morando no Brasil, seja ele um italo-descendente reconhecido, o que o italiano que mora no Brasil precisa ter para participar da votação? Ele precisa estar com o seu AIRE atualizado na sua circunscrição, né? Estado de São Paulo tem que estar em São Paulo. São seis consulados no Brasil, Sim. mais a embaixada. Atualizar o seu cadastro. A Itália nos dá um presente, né? Os nossos antepassados nos deram um presente, que é a cidadania. A gente tem que aprender que a gente precisa devolver de alguma forma, né? Perfeito. Então, assim, precisa estar com o cadastro atualizado. A Itália pouco nos pede em troca desse presente que é o reconhecimento da cidadania. Um deles é o cadastro atualizado. Perfeito. Então, que é o famoso AIRE, né? O famoso AIRE, que o pessoal fica com medo, mas é uma obrigação, né? Nasceu filho, casou, divorciou, você precisa atualizar. A Itália não tem como descobrir o que acontece contigo se você mesmo não indica essa situação. Então, para estar apto a votar e para estar apto a outros serviços consulares, precisa estar com o AIRE atualizado.
Perfeito. Aqui na Baixada Santista, nós temos uma média de quantos italianos ali poderiam estar cadastrados ou poderiam ter o voto ativo? Nós temos uma média de 3.700 italianos cadastrados na Baixada Santista. Ó, que bacana. A última informação que nós tivemos nas 9 cidades da Baixada. Então, é bastante gente. Então, a gente tem um poder de voto grande e a gente precisa utilizar. Maravilha. Então, eleições no Brasil, porque é de 4 em 4 anos mesmo. Na Itália, a gente vai até entender melhor hoje com o deputado Porta como é que funciona. Porque dessa antecipação, né? Porque teve uma antecipação aí imprevista. Exatamente. E a gente aproveita o deputado para ele poder esclarecer para a gente, o senador, desculpa, para ele poder esclarecer para a gente por quê. Como funciona, né? É diferente da gente. Exatamente. Então, vamos trazer o nosso convidado já para a conversa. Ele está nos ouvindo. Boa tarde, senador e candidato a deputado Fábio Porta. Tudo bem? Armando, muito obrigado pela oportunidade de poder conversar neste grupo seleto com a minha amiga Isabel, que nos brindou com uma festa incrível lá em Santos. Até hoje tenho saudade daquela bela festa. E parabéns realmente pelos 125 anos, não, da Società Italiana de Santos. Muito obrigada. A gente que agradece a sua presença. A gente também fala bastante da festa. Precisamos fazer outra urgente. Quem sabe, para comemorar a nossa eleição. Com certeza. Se Deus quiser. Italiano gosta muito de festa, assim como brasileiro. Acho que foi uma herança dos italianos aqui no Brasil, né? Deixaram a importância da festa, de confraternizar, não é verdade? É, uma da parte boa, assim. Tem algumas outras que... Mas é uma brincadeira. Realmente o italiano é passional, é festeiro, é espontâneo e gosta de família, gosta de amigos, gosta de um vinho. Às vezes de uma cervejinha, não é, Isabel? Então, justamente. Cada ocasião é boa, não? Isso é importante porque a pandemia, não falando sério, nos um pouco não, criou algum sacrifício, não? Ficamos em casa. Agora acho que existe até uma montagem maior ainda, não? De comemorar, de festejar, junto, verdade. de festejar. Com certeza. Ô, Fábio Porta, eu queria começar perguntando o seguinte. Tenta explicar rapidamente como é que funciona o porquê que o parlamento foi dissolvido, né? Não eram previstas as votações agora em setembro, né? Foi algo que ocorreu mediante a situação atual do governo. Tanto que a gente na Società e na Fordoc ouve muito assim, poxa, estava sendo votada a atualização da lei 91 de 1992 e parou tudo, continua, não continua, como é que funciona? A gente responde, olha, em tese está parado e vai depender dos objetivos e das prioridades do próximo governo, que a gente não sabe quais vão ser. Então, e eu queria ver se o senhor conseguia explicar o porquê disso, como que chegamos nas eleições agora em setembro tão rapidamente assim. Sim, obrigado, Armando. Não, é uma oportunidade também para dar um pouco de informação, porque não, a Isabel justamente estava dizendo da importância de votar, da importância de exercer a cidadania. Mas por isso existe um pré-requisito, não? Que é conhecer um pouco, não? Do próprio país, neste caso da Itália, Perfeito. Do sistema político, do sistema parlamentar. Não? É exatamente isso que acontece, porque até na Itália fomos pegos de surpresas, não? Até eu que estava no Senado, assim, sinceramente não estava esperando uma eleição antecipada, até porque a eleição, o prazo normal para votar era o primeiro quadrimestre, dizemos assim, o começo do ano que vem. Então, e não era um momento oportuno, porque não somente porque, como quem conhece a Itália sabe, o mês de agosto, não, normalmente é mês de férias coletivas, não é um momento melhor para discutir, debater de outros assuntos, de política, mas principalmente porque a Itália está no meio de uma guerra que trouxe problemas até econômicos. Estou me referindo à guerra na Ucrânia, que é algo de muito, muito sério. Estamos saindo, não? Estávamos falando antes da pandemia, de 2 anos muito difíceis do ponto de vista econômico. Estamos dentro de uma retomada de crescimento, estamos na véspera de uma lei orçamentária muito importante, porque a Itália é o país europeu que mais recebeu recursos pela União Europeia para poder
sair rapidamente com projeto e com recursos da crise econômica. Então, por que uma eleição num momento pouco oportuno, a poucos meses da fim natural da legislatura? Bem, em primeiro lugar, precisa saber que a Itália tem um sistema parlamentarista, não? Diferentemente de outros países como o Brasil, onde vige um sistema presidencialista. A diferença principal é essa. De um lado, eu acho o parlamentarismo mais adequado a resolver conflitos políticos, não? Que às vezes não tem solução, e então você tem várias saídas no sistema parlamentarista. Pode mudar de governo dentro do mesmo mandato, ou seja, dentro da mesma legislatura, através de uma nova maioria de grupos, de partidos dentro do parlamento, que é o árbitro, o juiz de tudo isso, é o presidente da República, que na nossa Constituição tem um pouco esta função de garantir uma troca até de governo democrático. Mas em alguns momentos, não, justamente quando dentro do parlamento os partidos não confirmam o próprio apoio ao governo, porque a base, a sustentação do governo é justamente no parlamento, a única saída é a convocação por parte do presidente da República de novas eleições. É o que aconteceu na Itália nos últimos meses. Alguns partidos, o Movimento 5 Estrelas, o MAIE, a Forza Itália e a Lega, resolveram tirar assim, o apoio ao Mário Draghi, que inclusive talvez seja a figura mais importante, estimada e reconhecida mundialmente como statista, como economista italiano neste momento, e fizeram isso, na minha opinião, somente para cálculos eleitorais. Não? A ideia era derrubar o governo, provocar novas eleições, na esperança, na expectativa de poder conseguir ganhar eleições, de substituir o Mário Draghi ao governo, com um novo governo, claramente, de outras forças políticas. Não me parece uma coisa assim, como italiano, não digo como dirigente do Partido Democrático, muito oportuna, até porque este governo, Armando, não era um governo de direita ou de esquerda, isso é importante falar para os italianos. Era um governo que, justamente pela emergência da pandemia, depois da guerra, era apoiado praticamente pelos principais partidos políticos, de centro, de direita e de esquerda. Então, era um governo de grande responsabilidade. A ideia era chegar numa próxima eleição de uma forma tranquila, tirando a Itália das dificuldades maiores do ponto de vista econômico, e depois voltar a ter um confronto aberto entre a direita, a esquerda e os vários partidos. Infelizmente, isso não aconteceu. Estamos no meio de um processo eleitoral. No exterior, tudo isso significa uma eleição com problemáticas maiores, porque temos um prazo ainda menor que na Itália. Na Itália se vota dia 25 de setembro, desculpe. Aqui já estamos votando, na realidade, a partir do dia 7 já, ou seja, de ontem, o consulado está enviando as envelopes, muitas pessoas já receberam, e até o dia 22 de setembro, às 16 horas, as envelopes devem estar dentro do consulado geral, no nosso caso de São Paulo, na Avenida Paulista 1963. Então, estamos num processo corrido, mas a nossa função de representantes, de candidatos, neste caso, é de poder explicar tudo isso às pessoas, porque possam votar com consciência, com o máximo de informações, e por isso é importante esta sua oportunidade, Armando, porque a informação é a base da democracia. Sem conhecimento não tem participação.
Então, muito obrigado mais uma vez. Imagina, com certeza. Sou sempre bem-vindo aqui. Eu acho que quem faz uma política boa, eu acho que não importa muito se é de centro-direita ou de centro-esquerda, quem faz uma política que a gente vê que está buscando de fato o melhor para a comunidade, eu acho que a gente tem que dar voz, tem que deixar expor os projetos, porque é isso que vai fazer a diferença lá, né, como deputado ou como senador, que é até uma coisa que eu queria perguntar para Isabel. Isabel, o senador Fábio, né, candidato a deputado pelo PD, estava explicando que as pessoas votam através do consulado e tudo mais, e como ele mesmo disse, as pessoas recebem em casa um envelope, né? E eu sei que lá na Societá deve ter muita gente que entra em contato dizendo como é que eu voto, para quem eu mando. Porque é envelope dentro do envelope, que é dentro do outro envelope. Então, seria legal dar uma instruída, parece que são 2 cédulas, aí tem que mandar dentro do envelope. Não, você pode entregar em mãos ao consulado, mas tem que mandar pelo correio. Tem que ser postado até dia 22, se eu não me engano, às 16 horas, né, senador? Tem que ter a postagem, quem for mandar pelo correio, tem que ter a postagem anterior a 22, 16 horas. As cédulas estão chegando, o envelope tem 2 cédulas, você coloca ali, né, em quem você vai votar, vai dentro de um outro envelope que ele vai selado, tem algumas, mas a Societá está à disposição para instruir todo mundo, a gente já tem feito isso, porque tem gente que acho que recebeu até antes do dia 7 as cédulas. Porque eu já estive falando com gente em São Paulo, dia 6, que já estava com a cédula na mão. Legal. E votar, né? É muito importante. Eu acho que a cidadania é muito mais do que um passaporte, né, senadora? Me corrija se eu estiver errada, né? As pessoas veem muito como... É muito sério uma dupla cidadania. Primeira coisa que tem que se pensar, né? Não é só não pegar uma imigração, fazer um extra, não precisar de um visto americano. É muito raso pensar a cidadania por esse lado. Então, a gente tem que exercer o nosso direito de cidadão. E se hoje nós temos tudo que nós temos, né, conseguimos alcançar vários benefícios, é porque alguém briga por nós. Então, tendo alguém brigando por nós, a gente perde campo, se não tiver, fica mais complicado. Sem dúvida. E sempre tem umas vozinhas, não, senador, ali, que querem diminuir geração de cidadania. Então, assim, exercer, conhecer o país que está te dando a cidadania é uma coisa séria. A gente não quer seguir lei de um país, acaba tendo que seguir lei de 2. Então, assim, é muito sério. E exercer a cidadania, votar. A Societá está à disposição para quem tiver interesse em conhecer mais da Itália, que eu acho que é uma obrigação de quem adquire a dupla cidadania, né, mais do que qualquer coisa, e votar, né? No Brasil, eu digo sempre que é uma falta de respeito você não votar, mas aqui é obrigatório você acabar indo. Na Itália é a mesma coisa. Sim. Entendeu? Sem dúvida. É não colocar na mão dos outros os seus problemas, né? A gente tem que resolver, a gente tem que dar a nossa voz nesses momentos. Sem dúvida. Senador, eu queria fazer uma pergunta que é o seguinte: quando a gente fala, a Isabel acho que traz muito trouxe essa demanda, traz essa voz, é importante, da comunidade italo-descendente, que é a questão do direito à cidadania, né? Muita gente se preocupa com isso. Vamos colocar a pessoa que vai defender nosso direito à cidadania, as pessoas que ainda não tiraram, ou que eu quero passar pro meu filho, pro meu neto no futuro e tal. Mas eu queria entender do senhor quais são as outras demandas, ou o que um deputado ou um senador que representa aqui os italianos da América do Sul, porque é bom lembrar isso, o candidato a deputado, atual senador candidato a deputado Fábio Porta, ele não representa só o Brasil, ele é candidato pela América do Sul, então ele vai representar também a comunidade italiana na Argentina, na Colômbia, na Venezuela, no Peru, todas essas pessoas. E, senador, o que eu gostaria de saber é o seguinte: quais outras demandas o senhor e o candidato ao Senado na sua chapa, que é o André Matarazzo, lutam pelos italo-descendentes daqui, além da questão cidadania, direito geracional, aquela história toda? Quais outras demandas esses italianos do exterior têm? Sim, na realidade, as demandas são muitas e as exigências são grandes. Por isso, é importante ter pessoas que nos representam no parlamento e pessoas que possam fazer de forma competente. Não? Você citou agora o candidato ao Senado, André Matarazzo. André Matarazzo é uma pessoa competente, já foi ministro, empresário, embaixador na Itália. Porque esta exigência também, não somente de ter candidato, mas de ter pessoas que têm capacidade, não, de enfrentar, de nos representar, porque as problemáticas dos italianos no exterior são muitas, são muito complexas, são muito mais que a simples melhoria dos serviços consulares, que é simples entre aspas, mas é claro que é um dos desafios maiores, não, porque sabemos como é difícil atender
uma comunidade tão grande, por exemplo, como aquela dos italianos de São Paulo e do Brasil. Mas não é só isso. Temos questões ligadas à parte de assistência social, pessoas que têm dificuldade, porque, graças a Deus, a maioria dos italianos tem boas condições econômicas, mas tem muitos que não têm, que precisa também de um tipo de assistência. Tem questões de aposentadoria. Muitas pessoas trabalharam na Itália, trabalharam no Brasil, precisa de lei, de acordos internacionais para ajudar a ter este direito, não, para a própria pessoa, para os próprios descendentes. Tem questão ligados ao pagamento de imposto, não, de empresas ou de pessoa física entre Itália e Brasil, acordos para evitar uma dupla tributação. Sim. A questão comercial, nós trabalhamos muito junto às câmaras de comércio italiana fora de Itália para favorecer, para garantir incentivos fiscais, econômicos, recursos. Tem toda a parte cultural, a promoção da língua e da cultura italiana, leis que possam ajudar, tanto na parte de recursos, mas também na parte de organização, favorecer o intercâmbio, as bolsas de estudos, convênio entre universidade italiana, brasileira, da América do Sul, não? Você lembrou bem, eu sou candidato e atualmente senador e candidato a deputado por toda a América do Sul. Os acordos entre a União Europeia, porque nós somos parte da União Europeia, não vamos esquecer disso, é o Mercosul. Ou seja, é um desafio muito grande, não? A pessoa pensa, não, estamos mandando alguém que nos representa porque senta lá numa poltrona no Senado, escuta um pouco de discurso, depois pega um avião, volta para cá e nos oferece um jantar, um almoço. Seja, não é isso, a coisa é muito mais complicada. É um desafio até pessoal grande, porque tem a honra grandíssima de ser representante da Itália no parlamento, mas se você quer ser realmente um parlamentar atuante, presente, e também um senador ou um deputado que no dia a dia tem um contato direto com a própria comunidade, desde a Argentina até o Venezuela, o trabalho não é fácil, é grande, você tem que enfrentar sacrifícios familiares, pessoais, pelo menos para quem faz isso com muita seriedade. Infelizmente tem também colegas que... Tem muito interesseiro, né, senador? E pouco interessado. Em alguns casos isso acontece, mas assim, eu estou aqui justamente para confirmar, não, com a minha disponibilidade a ser candidato, que farei o máximo para representar da maneira melhor a nossa comunidade na Câmara dos Deputados, a comunidade italiana do Brasil, em primeiro lugar, como o Matarazzo vai fazer isso no Senado, e até porque nesta eleição, Armando, tem uma diferença importante com relação às outras eleições. Pela primeira vez, nós vamos ter metade dos nossos representantes no parlamento. Bem lembrado, bem Não lembrado. porque teve uma redução somente no exterior, porque todo o parlamento italiano foi reduzido como número de parlamentares, mas isso nos atinge diretamente porque com um senador Acaba atingindo somente, as minorias, né? neste Exato. caso prejudica os países como o Brasil, que apesar de ter uma grandíssima comunidade italiana, tem menos italiano com cidadania, no nosso caso, por exemplo, com relação à comunidade italiana da Argentina. Então, é o que eu digo sempre, não? Eu quero até aproveitar desta oportunidade para esclarecer que alguém falou o Fábio Porta está falando contra os argentinos, isso é muito feio, porque ele está dizendo, está colocando uma rivalidade Brasil-Argentina, nós somos todos italianos, todos da América do Sul. É claro que somos todos italianos, eu represento os italianos de toda a América do Sul. Eu sou o parlamentar da América do Sul, residente no Brasil, que mais votos tem na Argentina, inclusive, porque tenho amigos, tenho pessoas que me apoiam. Então, o problema não é isso, não é uma rivalidade. O problema é outro. Eu sei, como é justo que seja, que a comunidade italiana da Argentina terá os próprios representantes, porque com um número dobrado de eleitores com relação à comunidade do Brasil, vai ter os próprios representantes, e é justo e é importante que seja assim. A minha preocupação é outra. A minha preocupação é que a comunidade do Brasil não
possa ter nenhum representante. E isto eu acharia injusto. Então, não é contra um país ou contra outro, é a favor da maior comunidade de ítalo-descendentes no mundo, que deve ter um próprio representante no parlamento. Não, perfeito. É exatamente isso. Não é uma rivalidade Brasil-Argentina, é uma questão de representatividade, né? Claramente, a gente tendo uma pessoa lá que é brasileiro, né? Apesar do senhor ser italiano, mas enfim, mais reconhecido aqui com a nossa comunidade ítalo-brasileira. Certamente, apesar de olhar por todos, né? Além de olhar por toda a América do Sul, certamente olhará com mais carinho para o Brasil, que, salvo engano, tem a maior comunidade ítalo-descendente fora da Itália. Ou se não tiver, nós estamos ali com a Argentina, mas eu acredito que seja maior, até pelo número de população, né? Pelo número populacional. E não ter a principal Itália fora da Itália representada no parlamento é algo, de fato, que não daria para entender. E o principal, né, Isabel, é que o Brasil ele tem a principal ali, como eu disse, comunidade ítalo-descendente fora da Itália. Só que muitas dessas pessoas, que a gente estima que sejam 30 milhões, né? Mais para lá, mais para cá, mas são 30 milhões. Muitas dessas pessoas ainda não foram reconhecidas italianas, né? E aí vou até aproveitar que o Fábio vai conversar com a gente sobre isso, porque essa pessoa... Eu queria que você explicasse um pouco essa questão da pessoa entrar no consulado, mas aí tem a fila, aí depois ela paga a taxa, mas ela não é bem atendida. Então, com relação agora ao reconhecimento de cidadania, ou a emissão de passaporte, ou o registro de um filho menor, traz um pouco da dificuldade que o ítalo-descendente, como você, tem aqui no Brasil, que depois eu vou perguntar para o Fábio o seguinte: a gente sabe que o deputado ele não pode sentar na cadeira ali do consulado e atender as pessoas. Muito do trabalho do consulado não depende, talvez, do trabalho do senador e do deputado. Mas o que o deputado e o senador podem lutar para que esse trabalho seja melhor? Seja trabalhar com orçamento, tentar brigar por um orçamento maior para trazer mais dinheiro, seja essa taxa do consulado, que a gente sabe que 30% volta para cá, e muito por causa do senador Fábio Porta, que entrou com essa requisição de que, já que as pessoas estão pagando aqui no Brasil, aqui no consulado, que esse dinheiro volte. Mas ainda assim são 30%. Por que não é uma taxa maior? Então, me traz um pouco a dor que o ítalo-descendente sente, que eu quero ver também o Fábio comentar sobre isso. Então, olha, dá para lutar por isso aqui não depende da gente, isso aqui é assim, pra gente poder entender um pouco. Aqui. Vamos falar aqui pelo nosso estado de São Paulo, né? Nós temos no estado de São Paulo um consulado, né? Acho que, se não me engano, ali no Grande Buenos Aires tem um consulado, acho que mais 5, 6 agências consulares que fazem serviço de emissão de passaporte, de auxílio ao cidadão. Eu acho que o estado de São Paulo mereceria, né? Eu falo aqui pela Baixada Santista, somos em 3.700 pessoas, ter uma agência consular, ter um vice-consulado operante. Nós temos um vice-consulado honorário, mas a gente sabe que honorário não faz nada, né? Infelizmente. Mas acho que ter um pouquinho mais dessas agências consulares espalhadas. Não sei como funciona isso para o governo, para o consulado, qual é a problemática, se é um problema político, e se tem outros problemas. Quem sabe que muita coisa do que a gente quer, às vezes não é possível fazer, como a gente não conhece a política, né? Claro. Mas eu acho que mereceria que o estado de São Paulo, eu brigo muito, como Società Italiana, eu acho absurdo não ter um serviço gratuito de atendimento a esse cidadão, porque nós somos em muitos aqui na região. Teve, acho que até uns 10, 15 anos atrás, eu não sei mais ou menos, tinha um vice-consulado bem atuante, e ele foi, aos poucos... Foi fechando, foi abandonado, vai entender. Mas acho que o que falta é isso, né? É ter ou um canal de atendimento ao cidadão, porque um cidadão, sem dúvida, ele não volta mais para encher o consulado, né? Claro. Mas ele vai lá, ele bate, ele não é atendido, não tem um telefone, não tem um atendimento presencial, ou seja, ele entra e sai com mais dúvidas do que entrou. Então, acho que o consulado deveria dar esse atendimento um pouquinho mais humanizado, né? Entender as dores das pessoas que estão fora da Itália. E eu sei que isso acontece não só com quem é reconhecido, até com o próprio cidadão nato. E ter esse canal. E ter que espalhar, acho que mais agências consulares, não sei como isso funciona, para que as pessoas tenham acesso à informação. Não adianta fazer 2, 3 vídeos e jogar no site. Claro. Entendeu? Muita gente é de idade, muita gente não consegue nem entender como é que funciona o portal Fastite. Tem 2 anos que está em português, porque antigamente nem português estava, né? Era italiano e inglês, eu acho. Então, assim, eu acho que é isso, é espalhar um pouquinho mais informação, ter informação mais correta e um atendimento mais humanizado.
nem todo mundo lida bem com o digital. Com certeza. Senão essa fila de 10, 12 anos não acaba nunca, né, Fábio? Se a gente não dá uma pulverizada para que outras organizações ou outras agências consulares consigam absorver essa demanda, a gente vai concentrar tudo em São Paulo. Como eu disse aqui, São Paulo, dentro do Brasil, é onde está a maior comunidade de descendentes. Eles fazem o possível, às vezes, porque realmente é muita gente, é pouca informação boa. Porque a internet é um campo aí da informação, mas se você for peneirar mesmo, não tem N tipos são experiências que se tornam verdades, né? Então, nem tudo é verdade. Então, dificulta. Então, acho que precisaria ter uma pulverização desses atendimentos e uma humanização. E como que o poder público, Fábio, você, o André, a Matarazzo, conseguem ajudar com essa dor? O que, de fato, um deputado ou senador podem fazer e o que não podem? O que não adianta prometer que não depende de vocês? Exatamente isto, Armando. Ou seja, de um lado precisa esclarecer que uma coisa é o poder executivo e outro o poder legislativo, não? Como você bem colocou. Ou seja, nós não somos os executores, não somos os representantes no governo, nós somos legisladores. O poder do legislador qual é? Fazer propostas, aprovar propostas também orçamentárias, não? Como no caso da rede consular, por exemplo, mas também da promoção da língua italiana e outras coisas. Fiscalizar também, este é o nosso papel. Uma lei foi aprovada, não? Depois falamos um pouco da questão dos consulados. Ela está sendo aplicada bem, está sendo aplicada mal, podemos questionar o governo, questionar então as embaixadas, os consulados, e representar, ou seja, transferir para as instituições, para o máximo nível, até para o governo, as preocupações, as denúncias, as reivindicações da nossa comunidade. Isso não significa que nós não temos um papel importante para resolver os problemas, como neste caso da questão do atendimento consular. Pelo contrário, não? Você citou uma proposta concreta, não? Porque depois é fácil falar em muitas coisas, é fácil reclamar, mas são poucos os parlamentares que nestes anos fizeram alguma coisa de concreto para tentar resolver. Talvez nós não resolvemos, mas já indicamos um caminho. Qual era o principal problema, e continua, não, hoje o principal problema, ou talvez um dos principais, porque Isabel tocou outro ponto, eu quero também falar um pouco do vice-consulado, das agências consulares. Mas o principal problema era claramente um atendimento precário por causa da falta de recursos econômicos, humanos, que não permitiam que um consulado pudesse dar conta de uma demanda tão grande como no caso do Consulado de São Paulo, que tem que atender a 5 estados do Brasil, não é somente o estado de São Paulo, mas tem o Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Acre e Rondônia, e uma população de talvez 15 milhões de ítalo-descendentes, de 200 mil italianos com cidadania. Então, a primeira questão é recursos. Eu vi uma coisa que me chamou a atenção quando fui eleito deputado, que o consulado de São Paulo era um dos primeiros consulados no mundo em termos de arrecadação, ou seja, através dos pedidos de cidadania, passaporte, legalização de documento, o que entrava no consulado de São Paulo, estamos falando de vários milhões de euros por ano, dava para sustentar o consulado, até para ampliar, para contratar pessoas, sem depender da transferência de recursos de Roma. Então, quando sentava lá no Ministério de Esteri, com representantes do governo, eu falava, olha, mas vocês reclamam que a dificuldade é a falta de pessoas, a falta de equipamento, a falta de infraestrutura, mas por que não utilizar os mesmos recursos que nós, italianos no exterior, estamos colocando todo dia dentro do consulado? Aí começou uma negociação. Claramente a ideia era transferir inteiramente estes recursos para o consulado, como você falou, Armando. Nós conseguimos,
mas não foi fácil, foi uma vitória histórica. Foi a primeira vez, depois de 70 anos de República, que €1 que entra no consulado, mesmo pelo 30%, é devolvido ao Para o mesmo consulado, consulado. Conseguimos um 30%, que é um primeiro passo. Já na minha proposta eleitoral, minha, do Andrea Matarazzo, este 30% vai passar para os 50%. Antes de explicar como deve ser utilizado este dinheiro, eu quero dizer que a vitória da aprovação desta lei de minha autoria tem um significado que vai além dos recursos, porque o que significa esta transferência do 30% ao consulado? Uma coisa muito simples, pela primeira vez a grande comunidade italiana de São Paulo, do Brasil e do exterior, passa a ser uma solução e não mais um problema. Perfeito. Porque assim, até aquele dia, o que acontecia? Uma coisa paradoxal. Maior era a comunidade de um determinado consulado, maior os problemas, maior o dor de cabeça do cônsul, do embaixador, do ministro. A partir da aprovação desta lei, a visão é outra. Puxa, maior é a comunidade, maior recursos estão entrando, maior recursos estamos transferindo, ou seja, nós passamos a ser vistos não mais como um problema, mas como uma solução. Agora, é claro que esta verba, que não é pequena, tem que ser utilizada bem. Quando eu escrevi a lei, porque foi eu a escrevê-la com a minha assessoria, escrevemos este fundo, que vai se chamar Fundo da Cidadania, porque é gerado principalmente com recursos da cidadania, deve ser utilizado para melhorar os serviços consulares e eliminar a fila da cidadania, ou seja, diminuir a espera longa deste tipo de serviços. Alguns consulados começaram a utilizar bem os recursos. Eu faço sempre o caso do Niccolo Chipinti, cônsul de Porto Alegre, que tinha quase zerado a fila da cidadania utilizando estes recursos. Aqui em São Paulo, o cônsul Filippo La Rosa tinha iniciado a utilizar esta verba, introduzindo um sistema, inclusive, de WhatsApp para agendar o passaporte, que estava funcionando muito bem, e estava trabalhando com números muito altos de atendimento à cidadania. Infelizmente, a pandemia paralisou, tivemos que voltar praticamente por trás. Eu espero que agora, depois da situação da pandemia, esta verba possa ser utilizada bem, possa ser elevada aos 50%. Outra coisa que eu estou pedindo é que seja utilizada não somente para contratar pessoas a curto prazo, 6 meses, aqueles chamados digitatórios, que são contratados por 6 meses, 3 meses para aprender a trabalhar, e quando eles já aprenderam, são demitidos. Não, temos que contratar pessoas a tempo indeterminado, não, como se diz na Itália, para poder realmente ajudar. A outra coisa que nós temos que fazer é exatamente o que estava falando a Isabel. Não é somente com mais recursos, infraestrutura, equipamento, digitalização, informatização, que resolvemos os problemas do consulado de São Paulo, do Brasil. Nós temos que ter uma rede maior. Na Argentina, estava lembrando a Isabel, a província de Buenos Aires tem 5 ou 6 consulados de carreira. Consulados de carreira são consulados com funcionário que vem da Itália, que emite passaporte, cidadania. Aqui temos um consulado só, não pelo estado de São Paulo, que é o correspondente da província de Buenos Aires, mas para 5 estados brasileiros. Então, tem alguma coisa que não funciona, como também a questão do vice-consulado. Nós temos vice-consulados em Santos, em Campinas, em Ribeirão Preto. São cidades importantes. O vice-consulado deveria ser uma estrutura que é diretamente ligada ao consulado geral, neste caso de São Paulo, ajude a comunidade a não se deslocar até a capital, Perfeito. a poder ter um passaporte, a poder fazer um trâmite de cidadania. Infelizmente, isso não sempre acontece. Não tenho nada pessoalmente contra nenhum vice-cônsul, mas é claro que quando eu recebo 1, 2, 3
20 reclamações por semana a respeito de um consulado, no caso do consulado de Santos, alguma coisa me chama a atenção, ou seja, temos que trabalhar também para que esta rede de agência consular, vice-consulado, correspondente consular seja não somente um cartão de visita de uma pessoa para participar a eventos públicos, mas também um serviço destinado ao cidadão. Neste sentido, eu e o Andrea Matarazzo vamos trabalhar no parlamento italiano. Maravilha, isso que a gente espera mesmo, né, que os nossos representantes lá façam. Isabel, o senador comentou um caso interessante, que ele falou que, de acordo com a proposta, como aquele dinheiro passou a voltar um pouco para o consulado, né, os 30%, os italianos ali pararam de serem vistos, vamos chamar assim, como um problema, passaram a se tornar parte da solução. Tá? É importante essa fala porque a gente sabe, a gente que trabalha com o mundo da cidadania sabe que existe muito obstrucionismo, né, com a cidadania italiana. Existe pouca informação, às vezes a pessoa vai lá, você vê o consulado por N motivos, ou não pode dizer o consulado, mas às vezes a pessoa que trabalha no consulado criando uma dificuldade para a pessoa, parece que não quer que a pessoa tenha o acesso, o reconhecimento dessa cidadania, né? Entre um pouco o que o Fábio falou, às vezes a gente é visto como problema e não a solução. Paralelo a esse obstrucionismo que é interpretativo, esse ano a gente teve um processo, um início de processo, que depois eu até quero que o Fábio comente com a gente, um início de processo de alteração ou de atualização da Lei 91 de 1992, que é a lei lá que vai reger os direitos da cidadania italiana, que atualizou a Lei 555 de 1912, que vem atualizando o Código Civil de 1865. Então, primeiro de 12 para 92 e agora, depois de 20 anos, 2022, ia ter uma atualização. E existia muito medo, né? Porque toda vez que você vai atualizar uma lei de cidadania, existe aquilo que você estava trazendo pra gente. De alguma vamos tirar gerações, vamos diminuir, o direito de sangue vai ser diferente, vamos exigir o conhecimento do idioma, enfim. Tem várias situações que se colocam, que se projetam. Muita gente usa isso como fake news, muita gente usa isso para tentar se promover. Mas fato é que, até onde eu entendo, depois o Fábio pode até me corrigir, até onde eu entendo, essa atualização parou com a dissolução da lei. Vai depender da prioridade agora do próximo governo que vai ser formado, né? Se vão continuar com a votação dessa lei, com o ajuste dessa lei ou não. Mas até onde foi, nada se falava do ius sanguinis, ia manter o direito por descendência, o direito à cidadania sanguínea não ia ser modificado. E eles iam acrescentar o ius scholae, que vai trazer, explicando um pouco para a galera aí, seria muito para resolver o problema dos imigrantes que chegam na Itália, provenientes da Ásia e da África, principalmente, mas não só, que a Itália não tem o ius solis como no Brasil. Então, se você nasce na Itália, você não necessariamente é cidadão italiano. Existem algumas regras lá, caso você seja órfão, caso seu pai e a sua mãe não passem a cidadania para frente de acordo com a lei do país de origem deles, aí sim você pode nascer na Itália e ser cidadão italiano. Mas se você é proveniente de pais que passam a cidadania, como o Brasil e, enfim, a grande maioria dos outros países, você não nasce na Itália e é italiano, tá? E você também chegando na Itália com 1, 2 ou 3 anos, você também não é italiano, Isabel, né? E você não é italiano até os 18 anos, ou seja, você vai ter uma criança lá que frequentando escola, aprendendo o idioma, aprendendo a cultura, e essa pessoa ela não goza dos direitos de ser italiano como os colegas da escola, por exemplo. Então, houve-se muito essa discussão. Não vamos mexer no ius sanguinis, vamos acrescentar. Apesar do Ministério, quando ter falado lá, de ter dado uma sugestão, por falta de uma palavra melhor, de realmente reavaliar o ius sanguinis e tal, a princípio nada seria mexido, né? E eu queria entender isso de ti, Isabel. Lá na Società existe esse medo, o pessoal liga perguntando se vai acabar o ius sanguinis, que tá vendo na rede social, que tem gente falando que vai acabar, que o partido do Fábio Porta é contra o ius sanguinis. Como é que você, como representante dessa comunidade italodescendente, recebe essa demanda dos italodescendentes, né, de medo? Como é que você enxerga isso? O importante e eu acho que deveria ser avaliado, é que todo esse pessoal que pede a cidadania italiana não é um processo barato, independente de aonde você faça, né? Mesmo via consulado. Então, são recursos humanos que a Itália deveria aproveitar melhor. São jovens que estão querendo cidadania, que estão pretendendo sair do país,
que tem uma bagagem boa, que tem uma boa formação e que a Itália está perdendo de captar para poder trazer essa nova mão de obra. Então, acho que é um recurso humano que a Itália perde, independente se é através da imigração que venha da África, da Ásia, ou migração, essa que é involuntária, né? Sim. Ou aquela que é voluntária, que é aquela que a gente... os filhos, quando querem a cidadania, acho que é um recurso humano muito importante que está sendo perdido. Acho que tem países ali na Comunidade Europeia, Portugal aproveitou bastante isso. Eu acho que a Itália tem que abrir só os seus horizontes, entender que isso é recurso humano. Claro. E recurso humano de boa qualidade, grande parte deles. E a Itália está envelhecendo muito rápido, os próprios jovens italianos estão indo para a Irlanda, para a Inglaterra, para a França, e a Itália está perdendo essa mão de obra. Então, acho que é importante perceber, ter o imigrante não como um aliado. O imigrante é um aliado, porque ele já tem a pretensão de sair do seu país, sim, voluntariamente ou involuntariamente, e aproveitar essa mão de obra. E lógico que tem esse medo dessa limitação geracional. E eu defendo, eu acho que a lei diz que não tem que ter limitação, estamos juntos. Mas eu acho também que falta desse pessoal que procura a cidadania italiana de fazer parte da Itália. Sim, né? Eu acho que procurar a Itália não só porque quer um passaporte, fazer parte da cultura. Tem muita gente que realmente perdeu os laços com a comunidade, né? São bisavós, são trisavós, mas isso não significa... ele pode muito bem procurar essa informação. Sim, sem dúvida. Através do idioma, eu brinco assim, sempre que a gente está na sociedade, né, senador, de aprender o idioma. Eu tenho cidadania. Pô, já pensou que vergonha você passar na imigração, mostrar o passaporte e ele falar italiano e você falar que não entende? Então, eu entendo também o lado da Itália no sentido, sim, de que a gente precisa viver a Itália por completo. E a Itália entender que nós não somos inimigos. Né? Acho que é um recurso humano que tem que ser aproveitado. Eu vou adicionar, eu acho que o que a Isabel falou sobre envelhecimento... Até me emociono, né? Porque a gente é italiano de coração, de bem italiano, entendeu? Mas é isso, eu acho que devolver para... A Itália tem que nos reconhecer como amigos e nós também devolver para a Itália de fazer parte da comunidade. Exato. No exterior ou na Itália, não interessa onde. Eu brinco, eu costumo dizer assim que o pessoal, quando fala em cidadania italiana, presta muito mais atenção na palavra italiana do que na palavra cidadania, né? Cidadania é uma palavra muito forte, significa ser cidadão, significa pertencer, justamente, significa você fazer o seu em prol do próximo, né? Em prol do seu vizinho, em prol da sua cidade, né? E se você é cidadão italiano, portanto, você tem que fazer em prol da Itália, né? Então é votar, é aprender o idioma, é tentar resgatar a cultura. A gente entende também, Bel, que muita gente veio fugido da guerra. Ou então estava aqui durante a Segunda Guerra, quando a Itália fez, infelizmente, ali parte do eixo ali junto com o Japão e junto com a Alemanha. E que muitas famílias foram... Os próprios italianos que vieram não passaram o italiano para os filhos e para os netos porque era proibido falar italiano, porque a Itália estava do lado errado da história ali da guerra. Então a gente entende tudo isso. Mas nada impede que essa pessoa resgate, né? Justamente. Você mesmo é descendente italiano de terceira geração? Eu sou neta, né? Você é neta de italiano. Meu avô veio bem na Primeira Guerra. Exato. Mas a gente pode ir atrás, né? Sim, a gente tem que resgatar. A Società Italiana é justamente uma entidade que ajuda nisso. O que eu falo, nós temos 3.700 inscritos no AIRE na Baixada Santista. A Società tem hoje 150 sócios. Então, isso é absurdo. Eu não consigo entender como você tem cidadania e você não procura fazer parte do que aquilo representa. E para representar essa força, né? E já passando pro nosso senador, para representar essa força, senador, eu também costumo dizer que a Itália foi campeã da Eurocopa com 3 ítalo-brasileiros no time, né? E hoje o corredor mais rápido do mundo é um ítalo-americano, né? Então, quer dizer, só no esporte você já vê o quão importante é essa mão de obra, essa força italiana no exterior. Então, mas eu queria que o senhor contribuísse aí com essa fala. É justo, não? Realmente quero contribuir pouco, porque vocês colocaram muito bem o assunto, até esta referência ao esporte que eu utilizo muitas vezes, mostra realmente como a Itália é mais forte com Marcel Jacobs, Aigono, que é a maior futebolista da Itália, talvez uma das maiores do mundo, mas também com Jorginho, com os nossos jogadores ítalo-brasileiros. Antes de chegar na cidadania, o Armando e a Isabel me dão a oportunidade de falar da proposta de lei que me orgulha mais e que eu sempre digo é a minha principal bandeira dentro do parlamento. Antes ainda da língua, dos serviços consulares, do intercâmbio comercial e cultural. Que é uma proposta simples, que não custa nada e que
para mim, é uma pequena revolução. É justamente isso, estudar, introduzir o estudo obrigatório nas escolas italianas das migrações, ou seja, do que representa para a sociedade italiana e para o mundo a cultura numa forma multidisciplinar, porque eu falo não é somente a história da migração, mas é geografia, literatura, música, arte, esporte, não? Estávamos falando agora. Tanto dos migrantes que chegam na Itália, porque estão trazendo cultura, língua, juventude, sabedoria, tanto da imigração italiana fora da Itália. O italiano hoje, o italiano médio, que significa também o político italiano, o governante italiano, está esquecendo esta história grandiosa que é, talvez, depois das guerras que foram fatos traumáticos, eu diria que o fato muito importante da história da unidade, depois da unidade da Itália até hoje, é a imigração italiana no mundo. São mais de 20 milhões de pessoas que se espalharam entre a América do Sul, América do Norte, Austrália. Este é um fato histórico, porque essas pessoas enfrentaram sacrifícios e hoje são pessoas que lideram nas indústrias, no sindicato, no mundo das profissões, mas tudo isso é desconhecido na Itália, ou corre o risco de ser esquecido ou pouco lembrado. E por que digo que esta é uma revolução? Porque muitas vezes no parlamento ou no encontro com o governo eu me dou conta que eu falo de uma coisa com muita facilidade, muito orgulho, mas quem está ouvindo não tem a mesma percepção. Eu falo da comunidade italiana do Brasil e alguém me olha para mim de forma... Mas será que no Brasil tem italianos? Tem muitos italianos? Será que estes italianos estão fazendo alguma coisa? Ou seja, é algo de cultural. Como é cultural, eu faço uma segunda parêntese, porque vocês falaram de uma outra coisa, que eu, na primeira entrevista de candidato a uma revista, eu falei, a Itália precisa de uma revolução cultural. O problema dos consulados não é somente um problema de recursos, de pessoas, de infraestrutura. Às vezes é um problema cultural, ou seja, atender de forma educada, aberta, disponível uma pessoa não precisa de verba, nem de incentivos econômicos, não precisa de um pouco de abertura, de humanidade. Graças a Deus, a maioria também dos nossos funcionários tem esta abertura, mas tem um ou outro que realmente precisa de ser chamado a atenção por isso. Então, esta é outra coisa importante. Com relação ao assunto mais delicado, que é a lei da cidadania, muitas pessoas, e principalmente assim, alguns partidos políticos, alguns concorrentes candidatos ao parlamento, criou uma polêmica instrumental falsa, dizendo, em primeiro lugar, que eu e o meu partido, o Partido Democrático, queremos aprovar o Ius Soli e eliminar o Ius Sanguinis. Eu expliquei de toda maneira que tratava-se de duas mentiras. Nós não estamos aprovando o Ius Soli e não queremos tirar o Ius Sanguinis. Exato. E estas pessoas estão querendo criar exatamente o contrário de que vocês falaram até agora, ou seja, querem determinar um conflito entre os imigrantes que chegaram na Itália, que hoje são partes, na maioria dos casos, do nosso mundo do trabalho, estudam na nossa escola com nossos filhos, e os imigrantes ou os italianos descendentes que querem voltar de fora para a Itália. Como disse a Isabel, a Itália é o país europeu com a maior recessão demográfica, talvez o país mais velho, junto com o Japão, do mundo. Então, nós precisamos de juventude, de mão de obra, de novas gerações. Nós temos que incluir, de uma forma aberta e democrática, estes meninos que estudam na Itália, que talvez nasceram, ou às vezes chegaram da Itália, que na proposta do Ius Soli já fizeram até um curso de 5 anos na Itália, então são italianos como nossos filhos, cantam hino nacional, são torcedores
da Roma ou do Milan, espero para eles. E temos que... Isso era só uma referência O senhor torce pro Milan, senador? caso. O senhor é milanista? Claro, claro. Somos milanistas com muito orgulho e palmeirense aqui no Brasil. Opa! Vejo pelo seu fone nero rossonero. Um rossonero. Mas, da mesma maneira, desculpe, Armando e Isabel, nós temos que abrir os braços para aqueles ítalo-descendentes que querem voltar para a Itália. Inclusive, eu coloquei nas minhas propostas, além de manter a cidadania italiana e os sanguíneos, que, como falou a Isabel, tem que ser enriquecida, talvez, com maior vínculos culturais, mas isso deve ser um processo espontâneo, não obrigado, não tem que ser um processo de cultura. Mas eu coloquei até uma possibilidade de visto permanente, de green card para aqueles italianos ou ítalo-descendentes que querem estudar, que querem trabalhar na Itália. Fazer um visto temporário para quem vai procurar trabalho, para que ele não vá ilegalmente, entendeu? Porque a Itália precisa disso, então não precisamos desta contraposição demagógica entre italiano e estrangeiro. Mas sabe por quê? Porque quem faz esta polêmica esquece de uma coisa: quando o brasileiro chega na Itália, que seja ítalo-brasileiro ou que seja brasileiro, muitas vezes ele é considerado um estrangeiro. Então, não adianta que falar, nós temos que favorecer o ítalo-descendentes, mas somos contra o imigrante. Porque muitas vezes o imigrante é um brasileiro, é um argentino, é um venezuelano. Então, a cultura tem que ser de abertura. Que tem vontade de estudar, de trabalhar, de conhecer a Itália, tem que ser favorecido. É claro que se tem sangue italiano, ele vai ter um motivo a mais para estudar a língua, e isso nós temos que incentivar justamente aquela pessoa que tem realmente a Itália no próprio coração e que quer o passaporte para este motivo, não? Porque a cidadania, como fala o Armando, não é somente um título de viagem. Cidadania é participação, informação, cultura, política, é muito mais que um passaporte. Com certeza, com certeza. Senador, Isabel, o papo tá maravilhoso. Eu continuaria aqui conversando mais 1 hora tranquilamente, mas eu sei que o senador já deu uma hora? Quase. Eu sei que o senador tem uma agenda apertadíssima. Senador Porta, candidato a deputado, eu queria, para a gente finalizar, que o senhor dissesse a quem está nos vendo e nos ouvindo por que eu devo escolher o senador Porta, ou o candidato Porta, o deputado, por que eu devo escolher o senador Matarazzo e não os outros concorrentes aí, da Lega, do Maie, do USEI, por que eu devo escolher o PD, tá? E lembrar, você que vai votar, que na Itália, diferente do Brasil, não é por número, tá? Você vai receber a cédula lá, você vai ter que fazer um xizinho no PD e colocar o nome Porta e, para senador, o nome Matarazzo, caso a sua escolha democrática seja por eles. É o partido que nós estamos, os candidatos e partido que nós estamos apoiando, porque entendemos que são os que estão trazendo as melhores propostas hoje para os ítalo-descendentes. E aí, na próxima eleição, vamos ver como que o Fábio Porta e o André Matarazzo virão. E se vierem com o mesmo ritmo, provavelmente estaremos aqui de novo. Mas, candidato a deputado, por que o ítalo-descendente deve escolher o Fábio Porta e não os demais? Bom, essa é a pergunta mais difícil para um candidato, não? Porque ele tem que falar que ele é melhor do outros. Então, no meu caso, não, que me conhece sabe que não sou uma pessoa de vaidade ou de arrogância. Mas a resposta é simples. No caso do Partido Democrático, porque é um dos principais partidos europeus, partido que é herdeiro dos valores da Constituição italiana, justamente de democracia, de liberdade, o partido mais europeísta e que mais tem dentro do próprio programa esta abertura que eu acabei de falar, não? Uma Itália aberta, inclusiva, que sabe valorizar as migrações. Também porque é um partido forte, não? Porque muitas vezes eu falo, bom, Fábio Porta pode ser um ótimo candidato, mas o que tem atrás do Fábio Porta? Quando eu aprovo uma lei, não falei de uma minha lei que foi aprovada, se eu era de um partido X, aqui temos movimentos, associações
que se apresenta somente na América do Sul e que depois na Itália tem somente um deputado, um senador. Então, o Partido Democrático é um partido forte, um partido nacional, então é importante que o italiano do exterior possa dar o voto a candidato destes partidos, porque aqueles movimentos, aquelas associações não têm relevância nenhuma no parlamento. E tem uma terceira razão para votar o Partido Democrático aqui no Brasil. O Partido Democrático, desde a eleição de 2006, quando elegemos o Eduardo Polastri, é o único partido que sempre elegeu representante da comunidade italiana do Brasil, porque para ser eleito precisa de um partido forte no Brasil e em todo o continente. Não somos um partido que tem estas condições. É justamente por isso, para poder ter próprios representantes da nossa comunidade no parlamento, precisa votar no Partido Democrático e no Senado para o Andrea Matarazzo e Fabio Porta. Também por uma última razão, eu falo mais do Andrea Matarazzo porque fico com uma certa dificuldade, mas uma coisa eu vou falar também a favor do Fabio Porta, porque o Andrea Matarazzo é o candidato mais competente, mais experiente que nós temos, pela trajetória política, pela trajetória pessoal da família dele, pelo trabalho que fiz na Itália como embaixador. Não existe um representante melhor no Senado que o Andrea Matarazzo, então eu indico a votar Partido Democrático e Andrea Matarazzo no Senado. No meu caso, assim, não falo de que sou, de que faço, as pessoas me conhecem, podem procurar informação. Digo somente uma coisa, na última eleição eu fui candidato ao Senado, agora sou candidato deputado. Eu demorei 3 anos e meio para ser empossado no Senado, somente no começo deste ano, por causa de uma fraude eleitoral gigantesca. Eu fui o primeiro parlamentar da história da Itália que conseguiu descobrir, denunciar e caçar o senador fraudulento do Senado da República. Então, esta minha candidatura nasce justamente deste fato. O partido me pediu para ser candidato na Câmara para eleger, para ter a bandeira da legalidade, contra a impunidade, pela dignidade do voto no exterior. Então, vou pedir o voto, porque com este voto nós temos que resgatar aquela vergonha que foi uma ofensa ao voto de todos os italianos no exterior. Então, a minha votação é uma votação que não é somente pessoal, mas é pela dignidade de milhões de italianos que querem que o próprio voto seja reconhecido e que não seja adulterado para ninguém. Maravilha. Deixa as suas redes sociais pra gente aqui, deputado. Se alguém quiser conhecer mais das suas propostas, aonde procura? No Instagram, no YouTube, o senhor tem canal? Deixa um pouquinho dos seus contatos pra gente aqui. Praticamente em todas as redes sociais, no Instagram, com f.porta, no Facebook, Fabio Porta, no Twitter, Porta 2020, principalmente na web, com a minha página fabioporta.com. Todas as informações são disponíveis, porque eu tenho outra característica, nunca deixei, todo mês eu presto conta do meu trabalho aos meus eleitores, coisas que poucos parlamentares fizeram, então é possível encontrar na minha prestação de conta, na minha página web, tudo que eu fiz, porque o deputado tem que ser transparente, não? Claro. E não tem que aparecer somente em época de campanha eleitoral. Então, peço também para pessoas que estão nos acompanhando de se informar bem antes de votar a respeito do partido e principalmente das pessoas que estão votando. Eu faço um convite até quem está nos ouvindo, que está nos vendo aqui pelo YouTube, para dar uma pesquisada nas redes sociais do deputado, para ver se tudo que ele falou para a gente aqui faz sentido mesmo, e dar uma procurada na regularidade dele de presença lá no Senado e no Parlamento, né? Quando ele foi deputado, ele já foi deputado uma vez, agora era senador. Dá uma verificada na regularidade dele, você vê que o Fabio Porta é um dos principais deputados senadores com presença lá. E, Isabel, aí confirma o que eu tô falando, não precisa acreditar em mim não, entra nas redes sociais que o senador acabou de dar, e aí vocês podem conferir isso aí também. Isabel, a Argentina já está muito bem representada em Roma, né? O Papa é argentino, né?
Vamos botar o Já tá bom, vamos né? botar o Fábio Porta lá para ter um Brasil e Argentina lá, por favor, né? Acho que não custa nada, Eu né? também quero aproveitar aqui, convidar o pessoal a votar, a ligar para a Società se precisar de auxílio, a entrar nas redes sociais também e votem. É um direito, e mais que um direito, é uma obrigação, é exercer a cidadania. A gente precisa votar. E participar, venham para a Società, se associem, venham fazer aula, venham nas festas. A gente vai ter um workshop agora de história, a semana que vem. Participem, a gente procura divulgar bastante a Itália e gostaríamos que todos participassem. Maravilha. Você que assistiu esse episódio até agora, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com aquele italiano que também está ali, não sabe bem quem vai votar, recebeu a cédula, não sabe bem o que fazer. Compartilha com ele, ajuda ele a escolher o melhor deputado aqui que a gente tem para poder representar a nossa comunidade italo-descendente. Gostaria de agradecer aos nossos apoiadores, Società Italiana, a Rotuno, a Fordoc, Tu Casa Dega. Gostaria de agradecer a Isabel aqui por essa participação como co-host, me ajudou aqui nessa empreitada com o nosso candidato. Sempre. Obrigado. Deputado, candidato a senador, candidato a deputado Fábio Porta, obrigado pelo seu tempo, que eu sei que nessa corrida eleitoral é corrido demais, mas conseguiu ter essa hora pra gente e pra nós aqui foi muito gratificante. Dia 26 a gente conversa de novo. E vamos fazer um combinado aqui que se o senhor ganhar, a gente faz uma parte 2 aqui, falando de como é que foi a votação e os projetos futuros aí, como é que a gente começa. Com certeza. Muito obrigado mais uma vez. Eu também volto a dizer, votem, porque a coisa principal é votar. Não vamos ficar com 30% como a última vez de votantes no Brasil. Vamos chegar pelo menos 50%. Seria um belo sinal para a Itália, mostrar que aqui não somente somos muitos, mas somos também pessoas que querem ser parte da nossa Itália. Exato. Com esse recado a gente vai finalizando. Portanto, votem. Não busquem o consulado só para buscar a cidadania. Depois da cidadania, votem. Ajuda aquele outro italo-descendente que ainda não é cidadão, como o próprio deputado falou. Se a gente for procurando, se a gente for buscar, a gente vai mostrar representatividade lá para a Itália e certamente virão mais recursos e virá mais atenção para os italo-descendentes do Brasil e da América do Sul. Deixe seu like. Obrigado. Até a próxima. Obrigado, Isabel. Obrigado, Fábio. Imagina. Obrigada.